Olá, amigos do Canal 10. Está começando mais um Questão de Justiça. E hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios, um programa extremamente polêmico, que vai falar sobre a união homossexual e as suas consequências jurídicas. Nós sabemos que a sociedade como um todo tem uma certa discriminação a respeito disso. Nós iremos discutir não o ato em si, não a união em si, mas sim as consequências jurídicas dessa união. Não estamos aqui, não é nosso objetivo ir a favor ou contra a união homossexual, mesmo porque isso aí diz respeito à intimidade individual de cada pessoa. Mas estaremos abordando o histórico da homossexualidade, da onde que surgiu isso, até onde a nossa entrevistada conseguiu se aprofundar nesse processo. Voltamos em alguns instantes. Fique conosco. Gastroclínica Dr. Salatiel Torres do Nascimento. Serviço de endoscopia digestiva alta, colonoscopia, retossigmoidoscopia, especialista em gastroenterologia e clínico geral. Gastroclínica Dr. Salatiel Torres do Nascimento. Fone 225-3030. Estou aqui na Fontana Ouro observando todas essas águas embaladas aí de 20 litros, 10 litros, 5 litros, enfim, desde o copinho. Aliás, eu tenho uma dica do copinho. Quando você abrir um copinho d'água, você vira direitinho aquela tampinha e beba na tampinha. Você evita qualquer outro tipo. Não da empresa que é a Fontana Ouro, porque aqui ninguém põe a mão. Mas sabe como é que é? Cidadão no supermercado, cidadão que pode chegar e botar a mão. Então esse negócio da copinha é muito importante. Tá de parabéns. Essa é uma empresa realmente de primeiro mundo. E a água todo mundo sabe, né? Quanto mais água, mais vida. Depois de consultar seu médico, avie sua receita na farmácia de sua confiança. Farmácia Catedral, a farmácia do Joel. Amigo telespectador, e você também pode participar do Questão de Justiça. Anota o nosso e-mail, questãodejustiça@hotmail.com. Lembrando o amigo que o Questão de Justiça está na grade do Canal 10 em horários alternativos. Está aqui em nossos estúdios a bacharelanda Mayla Parzianello da Cruz, que se forma agora no final do ano, nesses últimos dias de faculdade, né? Tudo bem, Mayla? Isso, tudo jóia. Como é que está a expectativa de últimos dias de faculdade após 5 anos? Ai, nem fale. O cansaço já está batendo, mas felizmente nós já estamos terminando, né? E agora está começando a vida, né? Se a gente for Agora, a analisar. preocupação é o 6º ano que todo mundo fala, né? Que durante você está enquanto você está na academia, você é um acadêmico. No momento seguinte, você já é bacharel e na sequência você já é advogado. Agora nós vamos ter que começar a batalhar, né? Inclusive fazendo prova da OAB, concursos, vamos ver como é que vai ser agora, Tá né? certo. Mayla, me chamou muito a atenção quando fiquei sabendo do trabalho de conclusão de curso, que é uma obrigatoriedade da faculdade, obviamente Isso. atendendo os pré-requisitos do MEC. Isso. Aonde você aborda o tema sobre a homossexualidade e as suas consequências jurídicas. Isso. Primeira pergunta que não tem como a gente fugir. Por que este tema sobre a união homossexual? Bom, o que a gente tem visto é muita injustiça com pessoas que são homossexuais. Elas saem de sua casa porque sofrem determinado preconceito e vão atrás de um companheiro e constituem a sua família, né? E a partir do momento que um desses companheiros morre, essa família que excluiu a vida inteira vem atrás do que elas consideram seus, né? O patrimônio. Agora elas são da família, o que não era antes. É essa injustiça que a gente tenta, como é que eu posso dizer?
que a gente Tenta alavancar ou tenta procurar minimizar via jurídica. Isso mesmo. Maila, é uma situação, vamos retomar um pouquinho a questão do passado. Como é que você situou a tua pesquisa? Foi uma pesquisa bibliográfica? Foi uma pesquisa de campo? Você teve dificuldade? Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Assim, ó, como é jurídico, né, eu tentei unicamente fazer uma pesquisa bibliográfica, através do que, principalmente do que os tribunais brasileiros têm decidido, tá? E buscando também uma parte histórica, princípios constitucionais, a forma que está sendo tratado esses direitos hoje, que são garantidos constitucionalmente, como depois a gente vai falar, tá? Fazer a relação, inclusive histórica, eu tratei toda a parte histórica, direito comparado, como que os outros países estão tratando desse tema também, que é muito importante, e concluir com a questão patrimonial, né? Os efeitos patrimoniais dessa relação. Que acabam por criar durante o percurso que estão juntos, durante o tempo que estão juntos. Isso. Maila, fala para mim a questão do histórico do homossexualismo. A gente sabe que na Roma Antiga havia uma relação extremamente tranquila, pelo que a história nos conta a respeito disso. Conta para nós o que você conseguiu levantar historicamente da relação homossexual, tanto masculina quanto feminina, acredito eu, né? Sim, assim, ó. O homossexualismo está presente desde o início da humanidade, tá? Todos os povos têm, pelo que eu li, né, houveram manifestações homossexuais. A gente pode citar os romanos, como você bem falou, né, com as Olimpíadas, né, mas o que realmente tomou maior afeição pelo homossexualismo foi o povo grego. Por quê? Eles atribuíam à homossexualidade características como a intelectualidade. Os maiores intelectuais eram homossexuais. Não vou dizer todos, tá? Mas uma maioria, tá? Também a beleza cultural era atribuída aos homossexuais. E na Grécia também tinha uma instituição da educação, que se chamava pederastia, e era onde o mais velho obtia com o mais jovem, né, geralmente homens, né. A gente não ouve falar muito sobre relação nos livros sobre a relação homossexual feminina, mais sobre a masculina. Mais voltada, isso, eu acho que é porque é mais agressiva, muitos consideram mais agressivo, né. Então, essas pessoas mais velhas obtinham com os mais jovens as carícias e a beleza do mais jovem. E os mais novos aprendiam, né? Com os mais velhos, todo um histórico de vida. Isso, era uma troca, então troca. Na realidade era uma iniciação para levar o jovem... Tinham a experiência do mais velho. Era isso que eles buscavam nessa relação. Não tinha essa conotação que se tem hoje do homossexualismo? Não, essa conotação que nós temos hoje veio com a igreja, tá? Com o cristianismo, com o advento do cristianismo. Toda aquela ideia do judaísmo de procriação. Então a família, o sexo para o prazer não deveria existir. Era pecado. Era pecado. Você tinha desperdício de sêmen, era um pecado. Então, você tinha que... A tua família era o sexo só para procriação e para educar os filhos. Somente isso. Quer dizer, era muito pautado em cima disso. A partir disso que tem toda essa nossa tradição. E como a igreja influenciou muito a legislação em todo o mundo... Pelo Código Canônico, isso, né? Mesmo. A gente percebe até hoje forte influência na nossa legislação. Não seria também, Maila, uma das causas da igreja tornar-se contra o fato de que havia uma necessidade muito grande na época de uma superpopulação na Terra? A gente pode dizer, até se você for analisar o histórico, toda a humanidade, a necessidade de conquistas de novas terras, né? Que teve 1500, toda a conquista do Brasil, né? Toda a América, a gente pode dizer. O que estava se buscando? Expandir. Né? Então, a gente pode dizer que a expansão da humanidade, conhecer novas terras e conquistar novas terras, né? Novos espaços. Então, necessitava de muitas pessoas. E a igreja, dominando essas pessoas, tornava-se forte, poderia dominar o mundo, né? Que, de uma certa forma, não deixa de, até hoje, o poderio cristão
E quando eu falo do poderio cristão, eu não me refiro única e exclusivamente à Igreja Católica, Não, igrejas não, não. evangélicas, enfim. Isso, é a religião em si. Toda a religião, como um contexto, ela domina o mundo, Isso. sem sombra de dúvida, e tem uma forte influência, né? Isso. Mas até então, o homossexualismo, de uma certa forma, havia uma tranquilidade. Mesmo Isso. que os filmes que retratam histórias antigas, eles abordam esse tema de uma Isso. forma muito tranquila, né, Aham, Mayla? sim, sim. Fugindo um pouquinho de Roma, da Grécia, desse povo. A África, você tem algum conhecimento a respeito disso? Que parece-me que há tribos na África que tem toda uma iniciação também a respeito disso. Inclusive, até hoje, de uma forma assim, muito tranquila. Você chegou a levantar algum dado a respeito? Olha, nos livros que eu estudei, eles trataram mais da Roma e Grécia, né? Que seria os primórdios. Isso. Olha, alguns falaram sobre tribos indígenas, mas isso acho que até aqui mais na América. Aí eles não aceitavam muito bem essa ideia do homossexualismo. Eles entendiam como uma ideia de submissão a muitos povos indígenas, mas especificamente da África eu não vi nada, não. Não teve um conhecimento nenhum? Não. Mayla, a questão do homossexualismo, você teve oportunidade de levantar quais são as causas mais evidentes ou o que a literatura nos traz a respeito disso, porque é altamente questionável, né? Há quem diga que é algo que é uma doença. Há quem diga que são as tendências da criação que o pai e a mãe acabam dando para a criança. Você conseguiu levantar causas a respeito disso? Olha, até 1985, o homossexualismo era considerado uma doença. Até Tá? 85? 85. Foi quando o Código Internacional de Doenças tirou o sufixo ismo de homossexualismo para homossexualidade. Homossexualidade significa um meio de vida, tá? Então, pelo que eu estudei em alguns livros de medicina legal, tá? Existem vários fatores intrínsecos e extrínsecos. Extrínsecos, a gente pode dizer, inclusive, que a família tem uma forte influência na determinação sexual da criança. Tá? Como, por exemplo, mães extremamente dominadoras, em frente a um pai, como se uma criança vê o pai uma formiguinha e a mãe um elefante, por exemplo. Aquela menina, por exemplo, pode se espelhar na mãe e querer para ela uma mulher, não um homem. Alguém Né? que tem um Completamente poderio que mostre uma segurança. Isso. Ou então, aquele pai que despreza completamente os atributos sexuais do filho. Ele vai se pegar mais à mãe, entendeu? Então tem todos esses chamados pais homossexualizantes. Também traumas muito grandes de crianças, né? Como fatores intrínsecos. Eu tive isso, eu não lembro qual autor agora, mas eles estão percebendo o seguinte: há uma diferença no cérebro, tá? Por exemplo, vamos dizer que o do homem teria que ser o dobro da mulher no cérebro. E nos homossexuais ocorre uma inversão disso. A do homem é a metade, da mulher é o dobro. Isso cientificamente falando. Cientificamente falando, seria um dos grandes fatores determinantes da homossexualidade. Mas não é nada conclusivo ainda. Perfeito. São estudos que estão sendo realizados. Avançados. Isso. É lógico que aqui nós temos, então, duas vertentes. Uma vertente seria a questão científica, que é essa questão que você acaba de abordar. Isso. E a outra questão seria a questão da criação do pai e da mãe influenciando o próprio filho dentro de um contexto todo. Isso. Ou seja, assim, de uma forma muito resumida, a criança já tem uma certa tendência... Isso, que você pode, às vezes você pode até conseguir todo um tratamento específico, assim, você pode conseguir reverter. Mas geralmente também quem nasce já sabe, até tenta não se tornar homossexual, mas muitas vezes não consegue. Acaba se tornando uma pessoa infeliz, frustrada... Isso, só que assim, ó, por que a gente diz que o heterossexualismo é o certo? Não é. Se você for ver, foi a igreja que implantou isso. A igreja, como um todo, a religião, implantou essa ideia na nossa cabeça que o heterossexualismo é o correto. Toda a humanidade traz uma ideia diferente. Então, olha, o que eu defendo no meu trabalho não é a publicização dessas relações. Até porque é agressivo ver um casal de namorados até, né? Juntos, não digo só de mão dada, mas carícias, isso, mais avançados. beijos.
Não é Não é normal. Não adianta a gente falar que é normal, porque não é Isso, normal, não é normal. mesmo na nossa cultura atual. Isso, né? então Tem o que eu admitir. defendo é só o direito patrimonial, que na minha monografia é o direito patrimonial que esses casais homossexuais têm e que o direito brasileiro ainda não regrou. E é em cima disso que você se embasou, em cima disso que você trabalhou. Isso, isso. Maila, você teve a oportunidade de fazer entrevistas com casais homossexuais, ou da nossa região, ou fora da nossa região, alguma coisa nesse sentido, para sentir deles qual é o processo de convivência no sentido dessa discriminação ou não? Olha, como eu fiz minha pesquisa no enfoque bibliográfico, eu não fiz pesquisa de campo. Até porque aqui é complicado, é difícil alguém se dispor, por mais que depois não citasse o nome ou coisa e tal, Pato Branco não é uma cidade grande que a gente pode dizer ainda, né? Então ainda muito receio e preconceito depois. Ela é muito fixada nas suas raízes ainda culturais, religiosas, políticas. E de uma certa forma isso acaba trazendo transtornos para o relacionamento quem desse iria né? fazer isso. Isso é verdade. Ok, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas os nossos amigos telespectadores têm já sentido no primeiro bloco que a conversa vai esquentar ainda mais, porque é um assunto polêmico, é um assunto assim que você não precisa ser a favor e nem ser contra, mas nós vivemos numa sociedade de direito e como tal nós temos, todos os indivíduos têm direito à liberdade de escolha, inclusive à intimidade. Voltamos no próximo bloco, fique conosco. Pato Branco melhorou, mas ainda precisa de você. Doar sangue é um gesto de amor ao próximo e à vida. É uma demonstração de solidariedade. Obrigado aos que doaram e aos que ainda vão doar. Continue estendendo o braço para esta ação. Acredite, você faz a diferença. Apoio, Atitude Comunicação, It's Media Vídeo e Design, Canal 10, Sistema Televigo. Estamos de volta com Questão de Justiça. Está em nossos estúdios aqui a bacharelanda, daqui a pouquinho, bacharel em Direito, Maila Parzanello da Cruz. E estamos abordando a questão, as consequências jurídicas de um relacionamento homoafetivo. Maila, nós comentávamos, fizemos um breve histórico do relacionamento homossexual e eu gostaria que você comentasse um pouco para nós como é que está a questão, como é que os outros países têm abordado essa questão, mesmo como que no Brasil tem abordado a questão do homossexualismo. Você tem dados a respeito disso? Que países que são vanguardistas nesse assunto? Bom, no Brasil a gente enfrenta uma lacuna. Não há legislação que trate do homossexualismo, da homossexualidade em si ou das relações homossexuais. Felizmente, esse quadro já está sendo alterado. Nós temos um projeto tramitando no Congresso Nacional da antiga prefeita Marta Suplicy. Acho que é prefeita Prefeita ainda, até né? o dia 31, isso. isso. Até o dia 31, na época era prefeita deputada Marta federal. Suplicy. Isso, na época ela era deputada. Ela buscava uma parceria civil entre homossexuais. Ainda não foi votado. Da mesma forma, nós temos um projeto mais recente, de 2002, tá? Do deputado Ricardo Fiuza, que está buscando a alteração de vários dispositivos do novo Código Civil.
E nele ele está incluindo a parte que trata da união estável. Ele está querendo que tire, depois a gente vai falar, né, a extração dos termos homem e mulher, tá? Que separa a união estável. Então seria só garantir o direito dessas pessoas, mas também está tramitando e ainda não foi votado. Temos que levar em consideração, né, Marla, que a nossa sociedade é extremamente conservadora e, consequentemente, os nossos deputados são representantes nossos, então também ou são conservadores, né? Não tem jeito. Em relação aos países, Marla, como é que está essa situação a nível de mundo? Quais são os países que foram, de uma certa forma, foram os primeiros a trabalhar essa questão de aceitar o próprio casamento entre homossexuais, os direitos e etc. O que você tem para nós? Olha, eu tenho que, pelo que eu estudei, a Dinamarca, em 1989, foi o primeiro país a aceitar os direitos homossexuais, tá? Nós temos na área previdenciária, trabalhista, o direito de sucessões desses casais homossexuais, tá? Incluindo também a troca de sobrenomes e dando diretrizes em caso de dissolução da sociedade. Lá no caso da Suécia, o que eles fizeram? Da Dinamarca, desculpa, o que eles fizeram? Eles fizeram longos debates, tá? Com toda a sociedade, tá? Com a igreja, com os próprios políticos, debates da televisão, sociedade civil, e disso eles tiraram uma conclusão, tá? Que eles aceitaram todo esse rol de direitos, tá? O segundo país que seguiu nessa mesma ideia foi a Suécia, que em 1995. Mas o que nós podemos citar mesmo com um ponto forte é a Holanda, tá? A Holanda. Que a partir de 2000 ela já aceitava a doação e o casamento tradicional. Em 2001 já houveram os primeiros casamentos homossexuais. Isso tá? da história que você conseguiu levantar. Isso. Ó, também está ocorrendo hoje, tem projetos ou já tem leis sendo aprovadas em inúmeros países. Eu vou citar só alguns, como a Bélgica, Canadá, Alemanha, Islândia, Dinamarca, Noruega, França, Portugal, até a Argentina já tem aceitado as uniões civis homossexuais. Então é uma tendência mundial aceitar o relacionamento homossexual dentro do direito. Isso, eles têm o direito, tá? E nós temos que possibilitar que eles exerçam esse direito, senão a gente está cerceando a vida deles, né? Então isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. E o quanto antes nós temos que buscar a legislação, né, desse tema. Agora os tribunais. O que os tribunais feitos pelo seguinte? Quando você apresenta um caso para o juiz, ele não pode se eximir de julgar por falta de legislação. O Código de Processo Civil e a Lei de Introdução do Código Civil dizem que em caso de omissão ou lacuna, o juiz é obrigado a julgar. Aí ele tem determinados... ele tem 3 saídas. Usar analogia, usar os costumes e os princípios de direito. Tá? O que seria analogia? Analogia seriam casos semelhantes, um dele é regrado e o outro não. Tá? Os costumes são os nossos costumes. Nosso cotidiano. Nosso cotidiano. O que eu posso citar em relação à homossexualidade? Há um tempo atrás, teve uma novela, não sei se vocês lembram, A Torre de Babel, que tinha um casal homossexual e os diretores tiveram que acabar explodindo um shopping para matar os personagens. Para matar esses personagens. O que já, me permite interrompê-la, o que já está acontecendo, parece-me, agora na novela das 8, que tem também um outro casal que já está tendo um relacionamento normal e falam que são homossexuais femininas. E parece-me que a próxima novela que também está entrando, ou menos a gente tem acompanhado a nível de mídia, também vai ter um homossexual de uma forma assim extremamente clara, tendo um relacionamento, etc. Não deixa de ser uma abertura importante para a sociedade e para o próprio direito, dentro da possibilidade de haver lacunas, ele procurar a questão de decidir pelo costume. Isso. Essa é uma das formas. Então, a sociedade já tem admitido, tá, esses relacionamentos. Como princípios, o que a gente pode citar? Eu tratei no meu trabalho, principalmente, da questão constitucional. Tá? O que eu posso citar? O princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, ou da não discriminação. Então, o que é a igualdade? Igualdade no quê? Se você tem o seu direito,
Por que eu não posso ter o meu? A relação homossexual é o que acontece entre duas pessoas. É um irrelevante jurídico isso. Não há por que a sociedade tolher esse direito dessas pessoas. Tá? Então, nós temos que respeitar o princípio da igualdade. Tá? Dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem o seu direito e deve ser respeitado. De ir e vir, ter a sua intimidade, Tudo. ter a paz inviolável. Isso, e mais do que nunca, acho que tem que ser ressaltado isso daí, né, Mayla? Sim, Porque eu acho que assim, o princípio da dignidade humana é o maior de todos. É o princípio dos é o princípios. guarda-chuva geral. Isso, por quê? Nós podemos citar também o princípio da não discriminação. Diz a Constituição que você não pode realizar qualquer tipo de discriminação de sexo, cor, raça, né? Então, quando você fala do sexo, a sua opção sexual está entrando ali. Então, a partir do momento que você não está proporcionando o direito ao sexo, né? Sexualidade dessa pessoa, você está infringindo um princípio constitucional. A partir daí, também pode o juiz julgar, então, com base nesses princípios, que eu considero que são os principais. Mas o mais importante mesmo, que é o que mais se encaixa ao nosso caso, é a analogia. Mas a analogia a que instituto do direito? A analogia à união estável. Quando a gente pensa na união homossexual, o que é uma união homossexual? É uma união pública, contínua, duradoura, com a intenção de formar uma família. E o que é união estável? É uma união que já foi reconhecida pela própria Constituição, tá? Onde um homem e uma mulher, que especifica isso na Constituição, homem e mulher, se unem com o intuito de formar uma família, com o próprio Código Civil também declara que tem que ter uma vida pública, duradoura, contínua, com a intenção de formar família. E eu considero o mais importante fator da formação de uma família, o afeto familiar. Tá? Então, com base nisso, nós percebemos que há uma relação muito grande entre esses dois institutos. Então, qual que é a única diferença entre eles? Que na união estável, ela está pedindo a diferenciação do sexo entre homem e mulher. Então, com base nisso, a gente vai aplicar a legislação da união estável na união homoafetiva e garantir o direito desses casais homossexuais. Inclusive, eu tive a oportunidade aqui no Questão de Justiça, algum tempo atrás, de entrevistar o Dr. Júlio Bacoves, que é autor de um livro sobre união estável. E eu abordava algo parecido com isso, quando ele falava que a união estável é esses requisitos que você mencionou e que tem que ter vida pública, constituir uma família. Mas o que é constituir uma família? Constituir uma família, genericamente, é o homem, a mulher e filhos. E os casais que não têm filhos? Pois é, aí não é uma união estável, não é um casamento? Então é interessante exatamente essa questão analógica desse processo todo para a gente fazer, de uma certa forma, usar o direito comparado de umas situações que acontecem fora do Brasil em relação ao que acontece aqui. Mayla, como é que o Brasil tem agido juridicamente frente a esses casos de casais? Eu volto a abordar que me parece que é um caso assim que é o mais, que a mídia deu maior, não maior importância, mas que acabou por divulgar mais por se tratar de uma pessoa famosa, que era o caso da Cássia Eller. Agora, como é que está a questão da jurisprudência? Você tem conhecimento disso? Como é que a nossa justiça está se posicionando frente aos relacionamentos de uma união de homossexuais? Olha, a minha pesquisa foi baseada principalmente em acórdãos, tá? Que são sentenças dos tribunais. O que a gente poderia dizer? Onde que começou toda essa ideia? Foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é onde eles sempre surgem, eles que inovam sempre no direito brasileiro. O que eles se baseiam? Eu estudei principalmente, que a maior defensora hoje, que foi até quem criou essa ideia de homoafetivo, a desembargadora Maria Berenice Dias. E o que ela fala? Ela fala que eles são pessoas, têm toda uma dignidade e deve ter essa dignidade respeitada. Eles formam uma família, que aquela pessoa, eles encontram uma pessoa para viver até o fim das suas vidas com uma união financeira, moral, um apoio mútuo, que é o que eles precisam muito, porque há discriminação, a gente sabe disso, tanto que até não tem legislação vigente ainda, tratando desse tema. Então, o que eles têm feito? Eles têm utilizado da analogia, como eu já falei, tá? E assim eles estão regrando esse direito. E
Então, felizmente está outros começando tribunais já estão. a surgir as São primeiras Paulo, jurisprudências. o Mato Grosso também já tem admitido essas uniões, tá? Reconhecido toda a questão patrimonial, dando direito às sucessões. O próprio INSS já está admitindo ter como beneficiário de um serviço, né? O companheiro. O companheiro ou a companheira, né? Entendeu? Isso independe, obviamente, Isso, né? isso. Nós vamos a um breve intervalo comercial e no próximo bloco nós iremos tratar da questão patrimonial. Como é que está sendo discutida essa questão e como é que tem sido trabalhado isso nos nossos tribunais? Porque é sabido que, e a nossa entrevistada já comentou também, que na questão familiar não aceito. No exato momento que há uma morte ou uma separação ou algo parecido com isso, em que envolve dinheiro, aí a família quer tomar conta. Quer dizer, me parece que é muito mais uma questão financeira do que questão afetiva. Sempre, né? Mas nós iremos discutir isso no próximo bloco. Fique conosco. Rotariano faz a diferença. Na família, sabe que a dedicação e a verdade fazem parte do seu dia a dia. A amizade é a base de todos os relacionamentos. Desenvolve o companheirismo. Pratica a ética e a cidadania. A educação é a base do futuro, das boas relações e da paz mundial. Rotary, um presente a favor da vida. A água mineral Fontana Ouro é exclusiva no maior parque multitemático da América Latina, Beto Carreiro World, uma parceria de sucesso. Água mineral Fontana Ouro, o melhor da natureza. Super Tropical. A cada dia, um novo supermercado. O Super Tropical vem evoluindo para oferecer a você uma grande variedade de produtos. Frutas e verduras de excelente qualidade com reposição diária. Qualidade em carnes com a marca Slonsky, revendida exclusivamente no Super Tropical. Modernidade em panificação. E agora, um super estacionamento coberto, com mais de 80 vagas, especialmente para você. Super Tropical. Paixão por servir você. Você está assistindo Questão de Justiça e hoje está conosco aqui a senhorita Mayla Parzanello da Cruz. E estamos abordando a questão do relacionamento homossexual frente às questões jurídicas do nosso país. Discutindo como que o nosso Poder Judiciário tem se posicionado frente a essas questões aí. Mayla, no bloco anterior a gente comentava a questão, estávamos começando a comentar a questão patrimonial. O que você conseguiu levantar na tua pesquisa a respeito do relacionamento patrimonial propriamente dito? É lógico que quando existe o relacionamento afetivo, é natural que o casal queira construir algo de mais sólido pela própria segurança deles, né? No caso de morte, no caso de separação desse casal, como é que a justiça tem se posicionado em relação a isso? Você conseguiu levantar que tipo de dados a respeito desse tema específico? Olha, a partir do momento que a gente entendeu que aplica-se a união homossexual, tá? A analogia à união estável, nós temos o seguinte: se houver diferente, se houver em vida um contrato, se tem algum acordo entre eles, a separação ou após a morte vai se reger com base nesse contrato. Desde que não se prove depois que tenha vício de vontade, vícios, né? Qualquer vícios de consentimento, de vontade, né? Ou às vezes um deles foi enganado por outro. Desde que não seja provado isso, vai se reger com base nesse acordo. Agora... Mayla, me permita interrompê-la. Quando você fala de contrato, você fala contrato escrito? Isso, tácito, a gente não... Porque assim, primeiro você vai ter que provar que você teve a união. Aí já é uma grande questão. Uma grande dificuldade. Já é uma grande dificuldade. A própria união estável, né, entre homem e mulher, o principal está em provar o início dessa união, tá? Agora, a gente entende assim, a questão patrimonial ocorre assim. Você
a partir do momento que iniciou essa união, todos os bens adquiridos com um esforço comum vão ser repartidos igualmente. O que o Código Civil diz? Que vai ser, o que rege essa união vai ser o regime de comunhão parcial de bens. Ou então, o que é isso? Todos os bens adquiridos, né, com um esforço comum serão repartidos igualitariamente, tá? Mas se houver alguma doação para só um deles, ou, né, aí isso não entra. Se houver doação, é o esforço comum que vai entrar nessa repartição dos bens. Ou seja, os dois compraram um carro com o dinheiro deles, um deu uma parcela, deu outra parcela. Isso. Este bem será fator de discussão judicial. Se o outro teve um bem doado, não fará? Não, Seria isso ou não? Também, só que assim, ó, essa união, esse esforço comum entende assim: você está trabalhando, eu estou em casa. Eu estou ajudando com a minha parte. Mesmo que eu não estou contribuindo com dinheiro, eu estou fazendo a minha parte, estou dando um apoio. Aí você já entende o esforço comum. Então, tudo que você comprar a partir do início dessa união, vai Esse haver relacionamento. Isso, vai haver essa divisão dos bens. Porque você pode não estar trabalhando, você não pode estar contribuindo com dinheiro. Mas você está ali, por trás dessa pessoa, contribuindo, ajudando. Moralmente. Claro, arrumando a casa, ajudando em casa, né? Quando essa pessoa está bem receber, isso já é o esforço comum, né? Os dois estão trabalhando para o mesmo fim. Aí você entende, né, que é o esforço comum. Como é que a família, você conseguiu levantar dados a respeito das famílias, como é que elas têm se posicionado frente a esse tipo de questionamento quando acontece caso concreto? Olha, há dois pontos. A família que exclui a pessoa e a família que apoia, que continua com o tratamento normal. Geralmente, o maior problema quando acaba a união ocorre com essas famílias que excluíram. São as primeiras que, após a morte, por exemplo, são as primeiras que vêm e querem o patrimônio. Aí dizem que não existe negócio de união estável, que não viveu, que não tem direito a nada, mas não é assim. Eu vou ler o que diz o nosso Código Civil, tá? Quando trata, por exemplo, no artigo 1790, o que ele diz? A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro. Então, se você tem uma união, vai ter a sucessão. Então, nesse caso de morte, metade já é do companheiro, tá? Metade dos bens dele. Assim, então, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Então, tem que ser adquirido a título oneroso. Doações não está valendo, então. Título oneroso significa recursos financeiros propriamente dito. Isso, é que não tenha sido doações. Tá. Agora, o que diz o inciso 1º desse artigo? Se concorrer com filhos comum, terá direito a uma cota equivalente a que por lei foi atribuída ao filho. Como não há ainda como o casal homossexual ter filhos, até porque a questão da adoção entre homossexuais é muito debatida ainda no direito, e eu não tratei desse assunto no meu trabalho, até porque é um tema que dá outra monografia. É um leque extremamente vastíssimo, né? Isso. Eu não tratei desse assunto porque não tem como ter filho deles, né? Então, próprios, né? Eles podem adotar. Isso, mas essa é uma questão controvertida. Então, quanto a esse aqui, a gente ignora. O inciso 2º, se concorrer com descendentes só do autor da herança, metade no que couber a cada um deles. Então, o que vai acontecer? O companheiro, antes de se unir a você, teve filhos. Então, além de você ter a metade do patrimônio, né, que é o seu quinhão garantido, você vai ter direito ainda a metade do que cada filho tiver direito. Isso é o que diz o nosso Código Civil. O inciso 3º fala de parentes também suscetíveis, como avós, irmãos, né? O que o Código Civil diz? Que você vai ter direito a 1/3 do que cada um vai ter direito na sucessão, tá? E se não houver parentes suscetíveis à sucessão, todo o patrimônio vai ser adjudicado ao companheiro. É isso que nós temos hoje. O direito brasileiro já tem, de uma certa forma, amparado isso, embora, logicamente, né, que cada juiz tenha a sua opinião própria, tenha as suas condições próprias. Isso que eu estou falando é que a gente utiliza a analogia à união estável. Essa já está plenamente regrada no direito brasileiro. Então, com base já está pacificada, tanto que tem no próprio Código Civil. Então, o que a gente utiliza? Utiliza a analogia e aplica este instituto, enquanto não tem uma legislação específica
para o homossexual. Não significa dizer, obviamente, que todo relacionamento homossexual possa estar amparado dentro deste preceito legal, já que não existe, a não ser por analogia, já que não existe nada no nosso regramento jurídico. Isso. Mayla, a tua experiência, agora uma opinião pessoal tua. Você fez uma pesquisa aprofundada, a gente sabe disso, sabe também que o trabalho de conclusão do curso é um trabalho extremamente extenuante e cansativo. Isso. Você acaba de me falar no intervalo que você tinha lido mais de 30 livros a respeito disso. Depois disso tudo, como é que você vê a nossa sociedade em relação ao homossexualismo? Olha, embora tenha toda essa evolução que já ocorreu, tá? A nossa sociedade é extremamente conservadora ainda e preconceituosa. Apesar da evolução, não se admite ainda, não se admite publicamente a possibilidade dessas uniões. Então, casos sendo tratados, mas a aceitação ainda não é bem... Existem muitos juízes que não aceitam, mas a questão não é não aceita. Essa pessoa tem o direito dela. Tem o direito à liberdade. Tem o direito à liberdade, à igualdade, à dignidade. Então, você não pode ter só porque tua opção sexual foi diferente. O que você faz dentro de quatro paredes não interessa ao mundo jurídico, não deveria interessar. Mas, então, porque tem uma maioria conservadora, preconceituosa, nós não podemos deixar que ela domine. Não pode acontecer isso. Felizmente, já está havendo... Nós estamos evoluindo, estamos cada vez a base está mais sólida para garantir o direito dessas pessoas. Mas enquanto não tem, a gente luta por isso, né? Podemos chamar a Mayla como defensora dos direitos dos homossexuais, dos oprimidos, que eles são oprimidos, são reprimidos, estão sofrendo preconceito. Então, é isso que a gente não está aceitando. E o que eu mais defendo é a questão patrimonial. Se você tem o direito, você tem que ter ele garantido. Porque deve ser muito complicado, né? Eu confesso que eu desconheço caso concreto a respeito disso, mas deve ser extremamente complicado. Você ter um relacionamento, aí você perde o teu companheiro ou por morte ou por separação e ainda perde todo o patrimônio. Quer dizer, você perde tudo, literalmente, né? Você já está num relacionamento desse por motivos X, Y, que nós discutimos ali atrás, e que são motivos que não estão pacificados ainda. E aí, na sequência, você perde tudo, quer dizer, o teu mundo desaba, né? Quer dizer, não tem como ser diferente, né, Mayla? Isso. Mas interessante. Mayla, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, agora focado, sim, a relação homossexual ao mundo jurídico, já que você deixou claro a sua opinião pessoal. Mas em relação ao mundo jurídico, você tem intenção de repente, publicar esse trabalho de conclusão de curso? Não tem? Como é que você está vendo essa questão aí? De repente, pode ser mais uma ferramenta para ajudar a possíveis casos futuros. Olha, eu até quando apresentei minha monografia, eu fui indicada para publicação dentro da faculdade. Agora, eu pretendo continuar estudando esse assunto, né, para tentar garantir o direito dessas pessoas. Mas o que nós temos a relação deles é uma relação de direito e de fato. Ela não é regrada, mas você tem que garantir isso às pessoas. Os professores que te auxiliaram no TCC, quem são eles? Olha, eu tenho que agradecer principalmente ao Prof. Erlon, meu professor, que eu chamo carinhosamente de Prof. Erlon. É o professor que é Dr. Erlon Medeiros. Ele me auxiliou todo esse ano, porque ao longo desse ano inteiro eu trabalhei esse assunto. E sempre incomodei ele sempre me ajudou, me orientou. Tanto, né, que essa minha nota que eu tirei... Qual foi sua nota? Eu tirei 10, felizmente, na minha apresentação. Felizmente, eu devo isso a mim, ao meu estudo, né, o estudo que eu tive, toda a minha família, todo mundo que me apoiou. Mas ele também, né, como quem esteve sempre por trás de mim, me orientando, dizendo isso sim, agora você fala disso, aqui não tanto. Então, eu tenho que agradecer muito ao professor Erlon, obrigada. A meus pais também, todos aqueles amigos, né, meu digníssimo namorado também, que esteve sempre do meu lado. Então, eu tenho só agradecer a todo esse pessoal que esteve por trás de mim, que me ajudou a concretizar esse trabalho.
Ok, Mara, nós temos que agradecer a tua presença aqui no Questão de Justiça. Eu que agradeço. Na certeza que é um assunto polêmico, como você mesmo lembrou, é um assunto ainda extremamente novo para o nosso ordenamento jurídico, embora a gente saiba que historicamente isso já há muito tempo vem acontecendo, mas que com certeza com o teu trabalho poderá ajudar a clarear esse assunto em várias cabeças pensantes, formadores de opinião. Mesmo porque, como você mesmo disse, foi um trabalho realizado no decorrer do 5º ano de Direito. É um trabalho que foi 30 livros que ela leu, teve professores com orientadores, então é um trabalho científico, é uma pesquisa científica, Isso. totalmente embasada essa pesquisa. Para você, parabéns pela tua nota, realmente é merecedora. Muito obrigada. E muito obrigado a você, telespectador do Canal 10, que continua conosco, nos assistindo, nos prestigiando e sugerindo temas polêmicos como esse que nós acabamos de abordar. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.